7h35, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã em entrevista nesta manhã de segunda-feira, e hoje uma segunda-feira especial. Acredito até que a lua está ainda na fase crescente, mas para quem acordou cedinho, principalmente para quem caminhou ali na rua, na Avenida Willy Bart, né, passou naquele trecho, tem muita gente que caminha, por isso estou fazendo a referência ali naquele horário. Antes de amanhecer o dia, viu aquela lua incrível, né? Incrível hoje de manhã, impressionante. Antes do sol nascer, ela apareceu com toda a força e estava linda demais. Quem teve a oportunidade de acompanhar, realmente foi uma cena maravilhosa. O detalhe é que os nossos celulares ainda não têm essa capacidade de parecer que eu estava filmando o poste da rua, né? Infelizmente, pá. Mas o visual, né, no olho ficou maravilhoso, uma cena para guardar. Bom, a Cressol está antecipando o custeio do milho safrinha 2024-2025, tem mais novidades nesse sentido e com recurso oficial, tá? No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com o gerente da agência de São Miguel do Iguaçu, Anderson Jacob, e também com a gerente de negócios agro, a Maria Eduarda Bairos. Muito bom dia para vocês, muito obrigado, é sempre uma felicidade recebê-los aqui no Jornal da Manhã em entrevista, nessa emissora de 35 anos de história, e eu queria que vocês falassem a respeito, para o produtor que está ouvindo assim, ouviu como assim, já está antecipado o milho safrinha, é isso mesmo, custeio? Bom dia, Cunhasque, bom dia, Maria, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Jornal, em especial também os nossos cooperados da agência aqui de São Miguel do Iguaçu. Realmente, então, a gente sabe que iniciou-se o Plano Safra 24-25 agora no dia 1º de julho. Então a Cressol, como todos sabem, a gente já nasceu do agro, a gente vem crescendo cada vez no agro e estamos aí então com o Plano Safra em andamento, onde a gente já tem investimentos rodando, o custeio do soja, em pleno custeio do soja, a gente traz essa novidade do custeio do milho, onde a Maria vai dar uma explanada ainda maior para nós. Bom dia, Cunhasque, bom dia, Anderson, aos cooperados da Cressol e aos ouvintes da Rádio Jornal. Então a Cressol, ela sempre se preocupa com o produtor na antecipação de todos o giro do financeiro do cooperado mesmo, né? Então, pensando nisso, com recurso oficial, recurso do BNDES, a cooperativa já vai estar liberando agora custeio do milho. Um comparativo com o ano passado, nessa época a gente começava a trabalhar com pré-custeio, né? Então, esse é o diferencial agora desse ano, desse Plano Safra. A cooperativa Cressol já está trazendo o custeio do milho. Porque a gente dá uma bugada, né, na cabeça em algum momento. Muitos estão se preparando para o plantio da soja, né? Já estamos aí batendo na porta. Vale lembrar que agora, com o novo zoneamento, dia 1º de setembro já está valendo, né? Então, muita gente já vai começar a samear aí no finzinho de agosto, se tudo dá certo. Enfim, tem todo um planejamento em cima disso. Queria que você explicasse mais sobre essas questões e também sobre o custeio da soja. Muito bem, então, como já mencionado, a gente está em pleno custeio de soja, onde essa lavoura se inicia dentro do próximo mês, o plantio do soja, e a Cressol acompanha de perto o nosso produtor, conforme mencionado pela Maria. Então a gente está junto com o produtor acompanhando esse fluxo financeiro dele, para que ele tenha um bom manejo lá na ponta. Então o custeio do soja, a gente já está com quase todos os custeios da base dos nossos cooperados já contratados, e a gente já traz então essa novidade que a gente está contratando o custeio do milho. Também pelo fato de que, Cunhasque, o preço não está o esperado pelo produtor rural, então a gente vê uma queda tanto no preço do soja, quanto o milho vem se estagnando e ficando ali pelo esse preço que está. Então a gente procura aí estar sempre preocupado com o nosso cooperado para que ele consiga fazer esse trabalho dentro de sua lavoura, dentro da sua propriedade. Bom, e uma alternativa é conseguir se programar cada vez mais, né? A gente acho que vai ouvir com mais naturalidade a palavra antecipação, né? Desde venda até compra, porque é um dos caminhos para garantir pelo menos... Porque do que a gente tem visto, né, em cima do que a gente tem visto de mercado, quando você começa a colher, quando desenvolve a lavoura e com a projeção já nos primeiros recortes, a gente tem valores diminuindo, né? A gente chegou a ter a soja aqui novamente aos valores de 120, mas no fim do mercado já voltou para aquele número lá embaixo, né? Então, imagina o produtor, ele em dias ele fica fazendo essa cotação, chega uma hora que não dá mais, você tem que tomar uma decisão, né? Exatamente. Então,
O preço sim, ele influencia muito o mercado financeiro, então a gente acompanha de perto também, conforme está indo as evoluções e também as quedas dos preços. E realmente o custeio serve para que a pessoa consiga fazer o seu cultivo lá na frente. Então, que nem a Maria mencionou, a gente nos outros anos anteriores a gente estava trabalhando com pré-custeio para o milho. E já agora não, a gente conseguiu fazer antecipação mesmo do custeio oficial, onde o produtor rural ele consegue fazer compras com preços diferenciados, pagando antecipadamente. Então a Cressol ela vem aí com essa pegada da gente estar fazendo esse custeio do milho para os nossos cooperados e também para quem ainda não é cooperado, que tem interesse em fazer esse custeio, a gente já está fazendo essa contratação. E como que pode ser feito isso? Questão burocrática, questão de quem não é cooperado, enfim, cara que está ouvindo pela primeira vez, porque a gente fala tanto de um assunto que em algum momento ele fica óbvio, mas pra gente, né, para as pessoas, o rádio tem essa capacidade de pegar muita gente que está ouvindo vocês falar pela primeira vez sobre esse assunto. Então é importante trazer essa questão mais óbvia, né, para que, de repente é costumeiro ter que levar XY documentação, mas a gente que está acostumado a trabalhar com isso sempre vê que o tal do RG às vezes não aparece no lugar certo, né? Acontece muito, né? Sim, Cunhasque, a cooperativa, ela tá, esse ano principalmente, a gente está pegando a assinatura dos custeios digital. Então, muitas vezes o cooperado, ele tá numa lida lá, passando uma grade na lavoura, tá começando a dessecar alguma coisa, ele não consegue vir na agência para assinar o custeio. A gente está pegando a assinatura digital. E é dessa forma também a abertura da conta, para quem ainda não é cooperado. A nossa equipe ela sempre está em campo, né? Então a gente sempre está fazendo visitas. Então, caso alguém que tenha interesse, que ainda não é cooperado da Cressol, tenha interesse, entrando em contato com nós, a gente pode agendar uma visita, né? Na própria lavoura, na residência do cooperado, onde ele se sente mais à vontade, para até otimizar o tempo dele também, né? E aí fazer toda a movimentação ali mesmo, a abertura de conta e já encaminhar a contratação do custeio. E é importante o quanto antes abrir caminho para chegar, tem uma limitante desse valor, só para a gente ter uma noção, o produtor que está ouvindo, até para ele entender se é um valor limitado em termos do que se tem de produtores, né, para aqueles que desejam, enfim, pode ser uma oportunidade, mas quando a pessoa tomar a decisão, o produtor tomar a decisão, pode ser um pouquinho mais tarde, né? Isso mesmo. Então assim, o recurso, a gente sabe que o Plano Safra se iniciou, veio com um aumento de recurso, mas não é o esperado pelo nosso produtor rural. Então, além dos recursos oficiais, a gente também tem recurso próprio da cooperativa. Então o produtor rural, ele pode ficar tranquilo que recurso a gente tem para atender, seja ele no recurso oficial ou também o recurso da cooperativa. Então a gente busca estar sempre junto aí para que não falte esse recurso para o cooperado, para ele poder fazer os seus investimentos na sua lavoura. Então, além do custeio, a gente está com recurso de investimento, ainda recursos oficiais e também recursos próprios da cooperativa. Então a gente tem aí uma gama de produtos e serviços para atender toda a população são-miguelense e todos os nossos produtores rurais da cidade. E para o pequeno produtor, no sentido de Pronaf, esses custeios, né? Porque a gente está falando do milho para quem antecipação para quem planta soja, né? Mas para quem depende de silagem, né? Já começa a ter uma outra visão e começa talvez ver outra oportunidade, né? Enfim, tem muitas aberturas nesse sentido, porque quando a gente começa a andar pela região, a gente começa a perceber que passa longe só de monocultura, né? Tem muitas outras atividades acontecendo, não tão grande na proporção, mas no número de área, né? Mas na questão do número de produtores muito grande também. Isso mesmo, Casca. Então assim, a gente vê uma diversidade de atividades nas propriedades hoje. Antigamente você se via muito soja, milho, trigo. Hoje então a gente já vê suinocultura, avicultura, piscicultura. Então a gente busca também estar se preparando para poder atender esses produtores. Além do custeio de soja e milho, então existe também custeio pecuário e outras linhas que a gente pode estar atendendo toda essa diversidade de atividades que está tendo hoje no nosso município. Muito bem, 7 horas mais 45 minutos. Fiquem à vontade para reforçar e também para chamar o cooperado para que ele possa realmente aproveitar essas condições. Então, primeiramente, agradecer o espaço mais uma vez, né, Cunhasque, por estar aqui junto com a Rádio Jornal. É uma grande parceira da Cressol, nesse longo dos anos que a gente já está aqui no município de São Miguel do Iguaçu. Então, convido a todos os cooperados, todos os produtores rurais que ainda também não são cooperados da Cressol, aqui em São Miguel, que se façam presente na nossa agência ou até mesmo marquem uma visita com a gente, que a gente está com a equipe pronta
para levar todas as informações possíveis que a gente tem. Então a gente tem uma equipe ali de 4 pessoas só dentro do segmento agro. Além do segmento agro, também temos o segmento pessoa jurídica e o pessoa física. Então a gente tem uma equipe ali de 14 pessoas para atender a nossa população são-miguelense. E a Cressol, então, ela vem crescendo cada vez mais dentro do município devido a essa credibilidade que nós temos passando para os nossos produtores e também para a população. Então você que nos acompanha, você que nos ouve nesse momento, vem junto com a cooperativa que mais cresce no Brasil. Eduardo, precisando tirar dúvidas, informações no modo geral, você também está lá, sempre à disposição. Com certeza, Cunhasque, a cooperativa, ela tem uma equipe, a cooperativa no geral é preparada, né? Desde a nossa sede administrativa, a nossa agência, para realmente facilitar para o cooperado, para facilitar para o agricultor. Que a gente sabe que às vezes tirar um tempo para vir na agência, principalmente esses que têm essa diversificação de renda, né? Tem vaca de leite, tem a lavoura, às vezes fica curto realmente o tempo para vir na agência e conversar. Então a gente está aqui disponível, marcando uma agenda, a gente vai até o agricultor para estar tirando as dúvidas. Legal, gente. 7 horas mais 46 minutos. Bons negócios aqui para Cressol, ajudando também nossos produtores. E a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência eu volto com o esporte, para contar que o São Miguel Futsal perdeu mais uma, continua no Z4. Agora restam 3 rodadas para terminar a primeira fase do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Vem aí 3 decisões pela Série Ouro. Antes o São Miguel faz 2 partidas pela Copa União. E talvez vai ser uma oportunidade aí para fazer os últimos ajustes nesses 3 confrontos. São Miguel precisa sair do Z4, saindo dessa situação automaticamente garante classificação nos playoffs. Esse é o Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Sobre o comando de Lucas Chioro, foram 5 jogos nessa Série Ouro, 4 derrotas e 1 empate. Bom, vamos falar também de Campeonato Brasileiro. Fim de semana de Palmeiras e São Paulo com vitória do Verdão e muita confusão. Um gandula provocou os caras lá, né? Impressionante, né? Como os caras caem na pilha, né? Teve muita provocação. Tá lembrando um pouquinho os anos 90, né? São Paulo e Palmeiras. O Abel Ferreira deu piti, falou que ele não daria entrevista e não deu. Ninguém deu entrevista do lado do Palmeiras. E ainda, vamos falar da derrota do Grêmio, a derrota do Inter. Pois é, como que se explica, né? A dupla Grenal, Juventude é o melhor time do Rio Grande do Sul, venceu mais uma e subiu na tabela de classificação. Corinthians e Fluminense no jogo dos desesperados, 0-0 e continua o desespero, porque o Corinthians momentaneamente saiu da zona de rebaixamento, só que se o Vitória ganhar hoje do Cruzeiro, volta para lá junto com o Fluminense. Esse é o campeonato que tem o Botafogo voltando à liderança, depois de golear a equipe do Flamengo, e a sensação Fortaleza na 2ª colocação do campeonato. Olha que campeonato brasileiro. 7h48, rápido intervalo, a gente volta na sequência. Produtor rural, os recursos do Plano Safra estão disponíveis. E aqui no Sicredi